Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, o podcast que nasceu para ser a ponte entre o mercado brasileiro e europeu quando o assunto é empreendedorismo, histórias de sucesso. Hoje eu trago mais uma história aqui de sucesso para contar para vocês, com muitos desafios também, provavelmente. Muitos desafios também, muitos. Boa. Já vou apresentar para vocês convidado de peso. Essa semana, como eu disse aqui, a gente tá demais quando o assunto é convidado de peso, viu? Mas antes de começar o episódio, eu vou apresentar para vocês, como de praxe, os nossos patrocinadores. Agradecer a Cadence aí, ajudar que o projeto aconteça e que a gente consiga cada vez estar trazendo aqui mais empreendedores relevantes e histórias de sucesso. A Cadence é uma agência de marketing de performance, né, focada em gerar leads qualificados para o seu negócio. Então, se for a hora do seu negócio gerar mais negócios através do digital, entre em contato com a gente pelo cadence.io, que a gente entra em contato direto com você em seguida, se for o seu momento realmente de escalar através do digital. Então, é só entrar no nosso site, lá na primeira dobra ou na última, você pode deixar o seu nome, o seu melhor e-mail e o WhatsApp. Tamo junto e vamos então pro episódio. Bernardo. Ricardo, vou ter que cortar. A primeira vez que eu vou ter que cortar. Gente, é que a empresa é Bernardo da Costa e é o Ricardo Costa, verdade. CEO não da empresa. Não precisa cortar. Justifiquei bem. Não, ficou bem, Ô, Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Peço imensa desculpa por ter começado errando o nome logo. Não, é normal, sabe? O meu avô era Bernardo da Costa, a empresa é Bernardo da Costa, eu tenho muita gente que me chama Bernardo Ricardo também. da Costa. Pois, Ricardo ainda tem algumas semelhanças na fonética, por isso não há qualquer problema. Tô não perdoado, precisa cortar. Não, completamente perdoado. Completamente. Olha, obrigado. E para começar em grande, tá? Eu queria que você fizesse aqui um exercício que eu convido todos os convidados a fazerem, que é se apresentar e dizer realmente, no caso, quem é o Ricardo Costa, né? Isso e o que te Então, traz aqui. quem é que eu sou? Tenho 44 anos, sou casado, tenho 2 filhos de sangue e 2 filhos de coração, os meus sobrinhos, que agora estão a viver connosco aqui em Braga. Eh, Sou um empreendedor, apesar de algumas dificuldades que fui passando ao longo da minha vida, e a mais recente, que foi o pior momento da minha vida, considero uma pessoa feliz. Considero uma pessoa que consegue contagiar as outras pessoas com felicidade, com motivação, para que nós consigamos causar um impacto positivo na sociedade. Sou CEO do Grupo Bernardo da Costa, um grupo familiar, começou pelo meu avô em 1957, que já vai então na terceira geração, com 66 anos de atividade. Herdei e tive a sorte e o privilégio de receber uma cultura organizacional e um legado histórico muito forte, principalmente baseado naquilo que é mais importante, que são os nossos valores, a transparência, a tolerância, o respeito, a partilha, a solidariedade. É algo que nos acompanha nestes 66 anos e que tem feito a diferença naqueles desafios que nós fomos obrigados a ultrapassar numa história já com tantos anos. Sou também, o associativismo sempre fez parte da minha vida. Fui presidente da Associação Académica da Universidade de Lusíada, já fui presidente da direção da Associação Portuguesa de Segurança e neste momento sou presidente da direção da Associação Empresarial do Minho, e exerço outros cargos em associações no âmbito da responsabilidade social. Assim, numa forma muito resumida, sou ambicioso, sou empreendedor, Boa. gosto muito de criar, gosto de pôr em prática várias das ideias que me vão surgindo ao longo da minha vida e tem sido marcado também, a minha vida tem sido marcada por esse empreender sobre diversos aspectos, mas seguramente já vamos ter a oportunidade de falar um pouco melhor sobre eles. Vamos ter, sem dúvida. Vamos O ter. currículo extenso, resumido, já mostra o quanto você tem, né? O quanto que você tem história e o quanto que você já construiu. Você falou uma coisa muito interessante, que é essa questão de você herdar uma cultura empresarial. Certo? E eu achei esse fator muito importante para malta que ainda tá se perguntando de onde que eu conheci o Ricardo, né? Ele foi no grupo, né? No nosso grupo de Mastermind, partilhar Sim. um pouco da história dele. Eu fiquei assim, com a cabeça igual um ovo, como se diz assim. Obrigado. Foi muito, muito interessante a partilha dele. E uma coisa que foi perguntada lá, talvez não da melhor forma, por isso que eu tô aqui também para perguntar de novo. Não, as Que- perguntas são sempre boas, as perguntas. Não, é que eu brinquei, não sei se você lembra, foi até uma pergunta do Luiz. Você lembra o Luiz Diogo? Sim, Que sim. parece mais um humilde do secundário? Sim, Então, sim, é sim, ele sim. mesmo. E eu achei muito interessante um aspecto na pergunta dele, que assim, o que eu entendi da pergunta, tá? E que eu quero reproduzir ela aqui, e que eu acredito que vai ser muito interessante pra malta ouvir a sua perspectiva, que é, vocês são uma empresa, me corrija se eu estiver errado, 60 anos? 66. 66 anos. A maior parte das empresas quebra Ao fim de durante... 3. Ao fim de 3, eu ia falar nos primeiros 5, É isso. é por aí.
Vocês têm 66, ou seja, vocês perduraram no tempo, vocês se provaram no tempo e não só se provaram e perduraram, como cresceram Como se conseguimos crescer. exponencialmente nesse tempo. E pelo que eu lembro da sua partilha, esse crescimento exponencial foi ainda maior quando a nova geração assumiu, né? No caso, Neste vocês. caso, sim. No caso, eu sei que você é um senhor bem modesto, né? Não, Eu ia falar um porque- gajo modesto, mas mas ia pode ficar muito falar, pode informal. falar. Não, Ia não, ficar podes muito falar, informal. podes Mas a minha falar. pergunta é: como que se faz uma empresa ter sucesso no tempo? Porque você imagina, né? Com essa perspectiva de que a maioria falha, Sim, vocês são a prova do outro lado da moeda. certo. E se existe o segredo por trás disso? Vamos ver, se existisse um segredo que fosse fácil de replicar, seguramente os dados estatísticos seriam diferentes e Pois. nós teríamos muito mais empresas Também é verdade. a terem esta longevidade, o que infelizmente não existe, por diversos motivos, e alguns não são negativos, porque o empreendedorismo também é isto. Eu próprio, nas minhas palestras, e sempre que tento partilhar um pouco da minha experiência, a tentativa e erro faz parte do meu processo. Em vários projetos onde nós decidimos investir, não tivemos sucesso também. Agora, eu tinha uma regra, nunca coloquei em causa a empresa base, a empresa mãe, nos projetos novos que decidia empreender. E, portanto, decidi ao limite do investimento que eu podia fazer, de forma a que se corresse mal e a perda fosse total, não me afetasse o negócio da empresa mãe. E isso Faz foi, sentido. foi muito importante para conseguir ir para Moçambique, onde foi um projeto que tivemos lá 4 anos e onde houve quase uma perda total. No projeto da Exva, que foi uma startup, uma spin-off da Universidade do Minho, onde nós investimos e que a perda também foi quase total. Só porque é que não foi total? Porque aprendemos sempre. Aprendemos sempre algo nesses projetos. Em Moçambique aprendemos como internacionalizar uma empresa e depois conseguimos já dar os passos corretos quando fomos para o Brasil, quando fomos para a Espanha, quando fomos para os Camarões ou para Marrocos. Muito fixe. Na parte da spin-off aprendemos com a Exfa aquilo que depois fizemos, o que fizemos de mal na Exfa, conseguimos corrigir e fazer de bem na Touch, que é outra empresa de desenvolvimento de software e que desenvolve casas inteligentes, que hoje é uma das empresas do grupo. Mas não querendo fugir à pergunta que me fizeste, não há um segredo, não há algo que eu possa dizer. No nosso caso, o que é que foi fundamental? Aquilo que eu referi no início, os valores. Nós termos bem presentes que as pessoas são o nosso maior ativo e, portanto, e ao pouco tu estavas a dizer que foi na terceira geração que se deu o crescimento exponencial do grupo. eh, eu tive a honra de liderar esta terceira geração, mas não o fiz sozinho. E, portanto, eu se o consegui foi porque tenho uma equipa fantástica ao meu Muito lado, bom. uma equipa fantástica de pessoas onde eu delego. E esse foi um processo muito importante da minha vida. Foi aprender a delegar, aprender a confiar, aprender a dar autonomia e responsabilidade, aprender a estar ao lado das pessoas quando elas cometem erros. Porque eu, enquanto CEO, enquanto líder, também cometo erros. Eu costumo dizer que cometo erros todos os dias. E eu precisei também, quando foi o meu início da minha jornada, no início do meu percurso profissional, de ter o meu pai ao meu lado quando eu errei. E ele não me recriminou, não me crucificou, não me criminalizou Fez parte perante do um erro. processo. Ele compreendia que fez parte do processo. Agora, se errar 2 vezes na mesma situação, como diz o nosso amigo Paulo Faustino, já não é um erro, já é uma decisão. E, portanto, aí já Pois. ganha outra gravidade. Mas eu digo isto sempre porque é muito importante. Delegar, para mim, foi se calhar o processo mais complexo, mas o que teve melhores resultados. E para delegar, nós às vezes temos a expectativa que vamos delegar numa pessoa e que essa pessoa vai fazer igual a nós. Não vai. Somos pessoas todas, as pessoas são diferentes, portanto vai Claro. fazer à sua forma. Mas vai fazer de acordo com uma linha de orientação baseada nos tais valores Que a que empresa são definiu. transmitidos, que a empresa definiu e que no meu caso foram passados de geração em geração, mas que a minha equipa respeita integralmente, fazendo as coisas à sua maneira. Faz sentido. E por outro lado, o erro faz parte do processo. O erro pode ser o início da jornada mais bonita da nossa vida. É algo que eu também digo muitas vezes. E portanto não podemos criminalizar quem erra, porque só erra quem tenta, só erra quem faz. Essa última frase que você falou foi sensacional, porque eu me revi até num momento da minha vida que eu vou partilhar agora com você, Sim, mas vou fazer uma anotação mental sobre o que você disse agora. Explicar a anotação mental que eu fiz. ok, O primeiro insight que eu tirei do que você disse foi a gestão do risco calculado, né? certo. Você tomou riscos interessantes, mas que nunca botaram em causa a matriz, Foi o negócio fundamental, foi principal. fundamental. E isso é muito interessante porque a ruína de muitos empreendedores é não fazer uma boa gestão do risco, né? Certo, A segunda foi a dos valores. Então,
Os valores enraizados na empresa foi o que você continuou transmitindo e que também fizeram parte do sucesso da Porque nós empresa. somos, só uma interrupção, nós somos muitas vezes tentados hum, a ultrapassar esses valores, a esquecer esses valores. E eles têm que estar muito bem enraizados, têm que estar dentro de cada um de nós e dentro dos membros da nossa equipa, de forma a que isso não aconteça. Porque a vida, o mercado, os negócios, muitas vezes existe a tentação do ser mais fácil, mas por isso vamos ultrapassar os valores. E quando assim é, normalmente estamos a pensar no curto prazo. Eu sempre fui educado e acho que o meu mindset cada vez foi mais trabalhado para isso, a pensar no médio e longo prazo. Também Isso. por isso, ou também por isso, a longevidade continua e os anos que nós temos começam a acumular-se e vamos já nesta bonita marca dos 66 e espero eu que continuemos, porque há um ditado em Portugal, que se calhar também há no Brasil, que é a primeira geração constrói, a segunda mantém, a terceira destrói. Era Algo parecido há um com isso, sim. ditado que me disseram logo no início no meu percurso profissional e eu fiz tudo e tenho feito tudo e continuo a fazer para que isso não aconteça no nosso caso. Felizmente, neste momento, os resultados têm sido positivos. É continuar a trabalhar para que eles se mantenham desta forma. Peço desculpa ter-te Não, foi interrompido, mas era brutal só mesmo e eu para. até faria uma correção nesse caso da frase que agora é a terceira escala, né? A primeira constrói, a segunda Mantém mantém e a e a terceira. terceira escala, basicamente no caso de vocês. Felizmente tem sido assim. É isso, é isso. Mas sobre o tópico, algumas anotações mentais que eu tirei. Então, a terceira foi justamente olhar o erro como parte do aprendizado, principalmente o primeiro erro, O né? primeiro erro. E por que que eu disse que eu me revia? Porque você falou algo muito bonito, que foi o erro pode ser o início da A jornada. jornada mais bonita da nossa vida. Exato. E por acaso foi o que aconteceu comigo. Eu tive o primeiro empreendimento, não sei se você sabe, eu tenho 26 anos, eu sei que eu tô um pouco acabado, mas eu Não, tenho não, 26. estás bem, estás bem. E eu comecei a empreender com 22, em comércio eletrônico, tá? Era, nomeadamente, revenda de produto. E eu Ok. cresci muito rápido no primeiro ano, porque o meu primeiro ano foi 2019 para 20, final de 2019 para 20. Antes da pandemia ali. Estourou a pandemia. Eu achei que eu ia quebrar o negócio que eu tinha acabado de começar, mas na verdade ele exponenciou. E o que aconteceu? Eu recebi uma proposta de compra de metade da empresa. Então, para mim, foi muito relevante, porque, pô, um ano de empresa, e eu recebi essa proposta em outubro de 2020. Ok. Porque a gente bateu logo o primeiro milhão antes do primeiro ano. Então, foi muito, assim, exponencial. Só que aí eu comecei a fazer uma cagada atrás da outra, como a gente diz no Brasil. Aqui Comecei a também. tomar. Pois. É. Eu comecei a tomar decisões erradas depois de receber esse investimento. Até depois vi num livro que eu achei muito engraçado, que é Empreendedor com Dinheiro. Tipo, empreendedor novo, empreendedor de primeira viagem com dinheiro só faz merda. Exato. É E isso. a gente tinha muito caixa, então a gente resolveu fazer várias coisas de uma vez que em simultâneo deram errado. Só que o fato de ter dado errado e ter descontinuado essa empresa, esse projeto, e foi assim que nasceu a Edens, tá? Então, uma empresa totalmente bootstrap, que, tipo, não teve Ok. investimento nenhum. Eu peguei naquilo que era a maior vantagem competitiva minha naquele negócio, que era o know-how em performance, know-how digital, e transformei isso numa empresa de serviço, e a gente vem impactando o mercado português. E eu me sinto super realizado no projeto Do da projeto. Edens. Então, você imagina, foi um erro, É um erro. ela É um, nasceu é um na erro. falha de outro negócio, Mas e é que... isso mesmo. E se nós tivermos essa perspectiva, nós vamos. Eu até prefiro nem lhe chamar erro. É o processo. O processo é esse. É nós tentarmos inovarmos. Inovação. Falaste da gestão do risco. O negócio é risco. Empreender tem risco. Qualquer coisa que nós façamos tem risco. Nós saímos de casa e temos riscos. Corremos riscos. A gestão do risco é muito importante nos Total. negócios. A gestão dos riscos, nós percebermos o- até onde é que podemos ir sem pôr em causa a base que nos sustenta a nossa vida, o nosso negócio, depois depende do contexto de cada um, é fundamental nós termos essa noção. Agora, isso ganha-se também com alguma maturidade. E lá está, por isso é que eu digo, não é um erro, não é uma tentativa, é o processo. E o Total. processo é construído por diversas fases, por muitos desafios, por muitas superações, por muitos momentos onde apetece, eu também os tive, desistir, apetece deixar, apetece reinventar-se, apetece voltar. Eu, no meu caso, como tinha esta veia empreendedora, muitas vezes dizia, pá, estar, é melhor ser trabalhador por conta da outra, ou até funcionário público, aquilo ao menos é certinho ao final do ano. Mas quem tem esta veia depois acaba sempre por encontrar uma força, mesmo que seja naquele local que parece estar mais escondido dentro do nosso corpo, mas ela está lá É e isso, é isso. renascemos e nós continuamos a ter aquela energia que por momentos pensamos que a tínhamos perdido, mas ela está lá. E isso é o processo de empreender, é o processo de criar algo
e tantas coisas bonitas já foram criadas por tantos empreendedores É verdade. neste mundo e em concreto no nosso país, e por isso eu sou um defensor do empreendedorismo, se bem que também digo sempre, para ser empreendedor não é preciso criar uma empresa. Nós podemos ser empreendedores dentro das empresas. E Intraempreender, eu né? fomento muito o empreendedorismo dentro do Grupo Bernardo da Costa, e só também por isso é que o grupo tem crescido e tem se expandido e tem negócios mais recentes, negócios maiores, negócios mais pequenos, negócios em Portugal, negócios noutras geografias, porque eu incentivei as pessoas a serem empreendedoras dentro do grupo. E eu acho que é fundamental. Isto é importante desmistificar, porque às vezes cria-se a ideia, não, o empreendedor tem que ir logo ao registro e criar logo uma empresa. Não é preciso. Pode E tá fazê-lo. muito sexy atualmente, né? Muito sexy Está, empreender, tá muito porque na. com este Simplex que existiu há uns anos, hoje em dia, principalmente em Portugal, é muito fácil abrir uma empresa. O capital social, inclusive, pode ser de 1 euro. Por isso, Sim. Empresa na hora, a né? empresa na hora, o capital social de 1 euro, é todo um conjunto de facilidades para se criar novos negócios. Que está bem, porque isso fomenta o empreendedorismo, mas Exato. não pode é desvirtuar algumas pessoas que ainda não estão na fase de criar uma empresa. Não, faz Porque sentido. criar uma empresa pode não ser necessário. Pode ser um braço de uma empresa já existente, pode ser um departamento, e se depois tiver o corpo necessário para dar origem a uma empresa, irá ter esse processo natural. Isto só mesmo, é importante, porque eu quando falo com muita gente, empreender tem que criar uma empresa. Não. Agora é preciso existir uma cultura de liderança que promova o intraempreendedorismo, que é Total. diferente. E muitas vezes nós sabemos que temos empresários que não promovem isto dentro das suas empresas, e as pessoas, como são empreendedoras, vêm-se obrigadas a sair para criar um negócio à parte. Portanto, é importante existir aqui um match da vontade de alguém a empreender para existir o intraempreendedorismo, com a vontade do líder ou da cultura organizacional da empresa que promove este intraempreendedorismo. Eu sinto isso que você tá partilhando com a gente, como uma verdade muito grande também, assim, obviamente eu sempre vou fazer paralelo com coisas que eu já vivi, E né? nós não Quando você combinamos nada, não, exato. nem falar, portanto, Parece 6 até que pontos, combinamos, mas não tá fluindo combinamos. tão bem que parece que a gente Mas combinou. não combinamos. Mas é exatamente isso que você tá dizendo, porque primeiro que o empreendedorismo tá em moda. E o buraco é muito mais embaixo do que a gente pensa. De outro lado, eu acho que existe perfis e perfis. Por exemplo, o meu perfil, Sim. eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu tinha esse bichinho que mexia comigo desde muito cedo. Eu tive a oportunidade de fazer estágio numa multinacional quando eu tinha 18 anos, ok? Eu mudei pra Portugal 19 para 20 anos, vai fazer 6 anos que eu tô aqui. E eu tive a oportunidade de estagiar enquanto fazia engenharia. E eu fui no semestre, que eu estagiei 1 ano e pouco. Mas logo no primeiro semestre, tinham 6 estagiários da área. A média era 25 anos, que é a idade que eu tenho hoje. E eu, com 18, fui Fazer esse 19, estágio. fui eleito naquele ano o melhor estagiário da área. E isso pra mim foi muito impactante, porque eu pensei assim, eu quero crescer enquanto uma pessoa do corporativo. Certo. Eu quero virar CEO dessa empresa. Só que aí eu percebi, eu não tô dizendo que é a realidade da Bernardo, eu tô falando da realidade que era a ArcelorMittal, Sim, que sim, era sim, sim. essa empresa. E ela tem 170 mil funcionários no mundo. Tipo, é uma Uma multinacional multinacional fortíssima. gigante. É do indiano, Lakish Ok. Mittal, e chama ArcelorMittal. E aí, o que eu percebi? Que tinha muita gente boa no topo, mas que tinha muita gente até lá que era o que um colega da época lá, que era meu chefe, me Sim. ensinou, e uma coisa que eu nunca esqueci, o Ricardo, que ele falou assim, você já viu jabuti subir em árvore? Sabe o que é jabuti? É tipo Não? uma tartaruga. Sim, ok. Aí ele falou, você já viu jabuti subir em árvore? Não. Aí eu falei, não. Aí ele falou assim, então se tá lá, é porque alguém colocou. E isso era muito normal na estrutura. Isso começou a me frustrar. E olha que eu tinha 6 meses só de estrutura, eu era só um estagiário e pensei assim, eu, pra crescer aqui, vai ter que ter muita politicagem, não vai ser só entrega de trabalho. E eu falando da Celó, tomara que não chegue muita gente, essa parte, muita gente de lá. Tomara que chegue muita gente de Portugal. Mas pra dizer o quê? Estás a correr um risco. É o risco do empreendedor. Isto vai ter aqui uma projeção. Não, mas Estou a brincar. mas eu acho que é a realidade de muitas empresas que ficam gigantes. Infelizmente é verdade. Entendeu? E não é só nas gigantes. Pois. Sabes que o nosso tecido empresarial em Portugal é constituído maioritariamente por micro e pequenas empresas. Portanto, o número médio de trabalhadores em Portugal por empresa é 8. Portanto, em média, as empresas em Portugal têm 8 funcionários. O que diz logo da dimensão do nosso. Aí eles têm 9, a gente tá passando na média. Então está ótimo. Tô indo. Já estás a passar a média. E você deu o quê? Uns 100? Em Portugal, cerca de 95, e lá fora mais 150, no total 250 no conjunto das empresas. Muito bom.
Mas isto só para dizer que isto não é um fenómeno só das empresas grandes. Claro, com as empresas grandes, organizações mais conservadoras, organizações mais verticais, existe essa ideia que muitas vezes é realidade, que para subir é mais difícil, tem que haver muita política metida ao meio. Mas nas empresas médias ou nas PMEs também existe isso, infelizmente. Sim, Vai da cultura. Vai da vai da cultura cultura, organizacional, porque totalmente. eu conheço empresas multinacionais enormes onde de facto o mérito é 100% valorizado. E conheço PMEs onde o mérito é 100% onde o mérito é valorizado. E conheço o oposto, em grandes e em pequenas. Por isso é que É eu verdade. falo tanto na questão da cultura organizacional. E eu falo muito no âmbito da questão da felicidade, das pessoas, do reconhecimento do trabalho das pessoas, proporcionar um ambiente saudável, seguro, com saúde, com segurança, mas a cultura organizacional também é muito mais do que isso. Hoje em dia é que está mais na moda falar na questão do talento das pessoas, mas a cultura organizacional é tudo aquilo que nós estivemos a falar até hoje. Isso é o que faz a diferença no dia a dia de uma empresa. E a Totalmente. cultura não se muda de um dia para o outro. É outra coisa que é importante também referir. Nós, esta questão da felicidade que se fala tanto hoje, nós não podemos chegar hoje, amanhã, e eu tenho uma empresa que nunca olhou para isto, e chego lá, a partir de hoje vamos ter uma empresa feliz. Pomos todos um sorriso na cara, não vai funcionar. Pois. À primeira contrariedade, ao primeiro conflito entre pessoas, ou à primeira situação menos agradável que acontecer, ele vai se desmoronar tudo. Ou existe uma cultura organizacional muito forte, ou então todos estes processos não são bem consolidados. Eu tive a sorte de herdar essa cultura organizacional que foi construída pelo meu avô, que o meu pai e o meu tio deram continuidade, e eu herdei esse legado, essa história que foi de facto um privilégio para mim. Eu espero, quando eu tiver tão rico quanto você, estar tão humilde quanto você. Porque você fala uma coisa muito interessante e você me lembra muito um outro convidado que eu trouxe aqui, que vocês têm Sim, muito em comum, que é o Rui Bairrada. nós somos, Vocês são. nós somos almas gêmeas. Total, os caras são. Só Nós que já o Rui foi chegámos no à de Lisboa. conclusão, nós já chegámos à Os conclusão caras que são. somos almas gêmeas, tá? Nós somos amigos, Vocês eu são posso dizer que alma somos gêmea. amigos e às vezes até assusta porque estamos a conversar e já, pá, nós somos mesmo almas Vocês pensam gêmeas, parecido. estamos É muito muito interessante. Vocês parecidos, são muito pessoas de parecidos. pessoas. Sim. E isso é muito O interessante. dinheiro é sempre uma consequência. Total, O dinheiro é total. uma consequência. E às vezes estamos a conversar e perguntamos, nós não fazemos nada diferente. Nós tratamos as pessoas como pessoas. E Total. tratamos as pessoas como gostávamos de ser tratados enquanto pessoas. Independentemente dos cargos, independentemente da importância, da cultura, whatever. Tratar pessoas como pessoas, essa a base. Não, sabe que por mais que eu ter feito essa brincadeira quanto à questão econômica, eu Sim, também, o que mais me apaixona no empreendedorismo é poder dar oportunidade pra gente boa. claro. Isso não tem nada que pague. Você tem uma pessoa que você vê um potencial, assim, do caraça, você dá uma oportunidade que ela aproveita com tudo, você fala assim, Eu, uma coisa ve, que, eu vejo entendeu? isso a acontecer. Ontem estive num programa de televisão que é muito famoso em Portugal. E ele Ah, veio o lá Gosha, o né? Gosha, sim, Isso. e a falar sobre esta questão da felicidade, desta cultura organizacional. E estava comigo o Nuno, que entrou há 24 anos como ajudante de armazém, depois foi eletricista e hoje é diretor de operações do grupo. Muito E, top. e nós temos muitos casos de pessoas que entram e depois evoluem e crescem profissionalmente. Isso é o que mais me dá gozo. Isso é muito Isso, interessante mesmo. isso, o poder contribuir para a felicidade dessas pessoas e depois, por via da empresa, poder contribuir para a felicidade e para minimizar as carências da nossa sociedade é a maior riqueza que qualquer empreendedor pode ter. A Isso é muito parte interessante, sem material, dúvida. como é lógico, falo assim porque na parte material estou tranquilo e as pessoas podem dizer, pois, mas ele está tranquilo. Mas acreditem, o mais importante mesmo é nós podermos proporcionar melhores condições às pessoas, às que estão connosco todos os dias a trabalhar e às da comunidade onde nós estamos inseridos. Não, tá muito fácil fazer o podcast com você, porque você joga a bola e E tu deixa pra eu apanhas, não é? chutar. Exatamente. E deixa pra eu chutar. Mas essa última reflexão que você fez, primeiro eu quero também entrar na parte, eu até tinha tomado nota aqui, que vocês têm essa cultura a forma como tá expressa no LinkedIn era a cultura da felicidade, o É o departamento da departamento da felicidade. felicidade. Exato, já até tomei nota, viu, gente? Como é que o Ricardo é importante. Eu geralmente não tomo nota, chega aqui e sai falando. Mas o ponto que eu queria elaborar dentro do que você falou
faz muito sentido essa questão financeira. Tem até um estudo que agora me foge o nome completamente, mas que eu sei que é de conhecimento popular, que é a questão do quanto que realmente o dinheiro impacta na felicidade. Então, chega num determinado ponto, Já que não tá na tem. casa dos 5 mil e qualquer coisa de Certo. receita mensal, que já não impacta tanta felicidade. E também não é tão diferente, por exemplo, aí num contexto do 1% do mundo, assim, falando, não é tão diferente o que, que um multimilionário pode fazer de um bilionário. Tô falando, assim, Uhum. de acessos, Certo. É entendeu? totalmente verdade. Então, E há um gráfico que nem chega a esses valores, que compara a felicidade com o rendimento, eh, e chega-se ali à conclusão que a partir dos 24 mil, isto foi nos Estados Unidos, penso que foi dos 24 mil dólares anuais, eh, que a felicidade já não aumentava nem de tanto. perto nem de longe como se o rendimento aumentasse. É sobre isso, porque se você não vê outro propósito naquilo que você tá fazendo, que são Não é não só o só a dinheiro, não é receita, só o dinheiro. vocês E não. atenção, eu sou daquelas pessoas que eu luto todos os dias para nós subirmos o salário em Portugal, porque eu continuo a A dizer que gente vai falar sobre nós isso temos também. salários baixos em Portugal, e, portanto não é desvalorizar o salário, porque o salário é de facto importante e aquilo que as pessoas ganham é muito importante. Agora, não pode ser só isso, temos que ter a outra parte. Faz todo sentido. E é isso que você falou sobre o salário, e depois a gente entra no departamento da felicidade, que eu quero saber como isso nasceu. Vamos lá? Mas na sua palestra no Think Conference, eu tava presente. Tinha uma colega que é a Ana Gonçalves, que é gestora de clínica. Ela também tem muitos funcionários aqui, no caso do mercado português, que também levou o time dela toda. E você me lança assim na palestra. Olha o produtor, olha o que esse homem soltou na palestra. Todo funcionário deveria receber no mínimo 1.500 euros. Esse é o nosso objetivo para No mínimo, que é o 2030. objetivo Para 2030, é deles. verdade. E aí, eu guardei essa pergunta pra quando eu tivesse a oportunidade, não calhava lá no Mastermind, porque assim, é boba, entre aspas, é só mesmo pra Ok. saber, mas no sentido de. Aí aqui pode ser, lá Aqui não pode podia, ser, não é? E aqui pode ser, aqui este vai pode para todo tudo, lado, aqui não é? pode tudo, Este aqui vai pode ser. tudo. Ok, Mas ok. aqui eu que mando, né? No Mastermind, não. Lá éramos só 50, não É que pode ser. eu tava doido pra xingar ele. Eu tava doido pra xingar ele. Mas não que eu tenha algo contra a perspectiva, acho muito interessante. Mas a minha visão é, quando eu puder, no mínimo, pagar 1.500 para cada funcionário, que seja o salário mínimo da empresa, quer dizer que a empresa tá com uma receita brutal, tá com uma margem brutal, porque os impostos que hoje se paga no mercado, a complexidade jurídica, fiscal que tem para desenvolver e crescer uma empresa. Se hoje eu tivesse, por exemplo, isso aqui é totalmente aberto, não tem um problema. Por exemplo, dentro da nossa estrutura, todos recebem entre 950 e 1.600, que é Uhum. mais ou menos as funções dentro do mercado. Ok. Quem dera, até eu mesmo, o que eu me pago é 1.600 de prolabore, de salário. Agora, e algumas ajudas de custo que você sabe como é que é a vida do empresário em Portugal. Você tem que meter algumas coisas na empresa, não tem jeito. Aqui é aberto. Ninguém faz isso. Ninguém faz Ninguém isso, faz exato, isso. exato. Mas pra dizer o quê? Pra dizer que quem dera, ou como é que vocês chegaram no patamar que uma das metas é pagar no mínimo 1.500 euros? Tipo, como é que se constrói uma estrutura dessa? Eu já respondo à pergunta diretamente, mas também te recordas que eu disse que para que os portugueses tivessem mais rendimento líquido disponível ao final do mês, uma parte dependia das empresas, com esse tal objetivo, outra parte dependia do Estado, Ou seja, menos tributo. menos tributo, menos carga Faz todo fiscal. sentido. Menos carga fiscal. Que nós já temos toda a classe política, da direita à esquerda, a dizer que é preciso baixar o IRS. E, portanto, eu acredito que nos próximos anos, mal era, com esta receita fiscal estrondosa que nós estamos a ter neste momento, se não há, de facto, um abaixamento da carga fiscal. Mas agora vamos ao lado das empresas, que é o que eu refiro, e é aquela meta que nós temos, independente, eu quando digo 1.500 euros é de salário bruto. Ok? Ok, Salário bruto. ok, O ok. que hoje é, o salário mínimo nacional hoje é 765 euros. Portanto, no Grupo Bernardo da Costa hoje é 900 euros. E a meta é que seja 1.500. Depois 1.500, o Estado vai tirar a parte que tiver que tirar. Como é que nós conseguimos isso? Mudando o mindset da empresa. Deixando de competir pelo preço, passando a competir pelo valor. Nós conseguirmos mostrar o valor e não o preço das coisas, dos serviços ou dos produtos que nós temos. E se fosse só produtos, nós temos de ter um serviço associado que de facto garanta que ele tenha um valor acrescido. Temos que apostar mais em jovens qualificados, temos que apostar mais em inovação, temos que apostar mais em formação ao longo da vida das nossas pessoas. Portugal é o pior país da OCDE
no gap entre formação de empresários e formação de trabalhadores. Nós temos trabalhadores muito mais qualificados que os empresários. Portugal é o segundo pior país da OCDE em formação ao longo da vida, portanto, as nossas pessoas não se requalificam, não se adaptam, e com estas constantes mudanças a que estamos a assistir neste momento no mundo, transição energética, transição digital, inteligência artificial, só para citar algumas, como é que nós conseguimos continuar a capturar valor se nós não aprendemos o que está a acontecer no mundo e como lidar com todas estas transformações? E por outro lado, como é que nós aprendemos a lidar com esta geração que está a chegar agora ao mercado de trabalho, que é Uhum. só a geração com mais qualificações sempre em Portugal e que está a ser desperdiçada e que está a emigrar? 40% dos licenciados estão a emigrar, ou dos novos licenciados estão a emigrar. Portanto, nós estamos a investir enquanto país em educação destas pessoas, e uma educação que compete com as melhores universidades do mundo, para depois essas pessoas irem pôr as suas valências e o seu conhecimento ao dispor de outros países. Portanto, é tudo isto que nós temos que mudar de Sim. mindset acima de tudo. Portugal, durante muitos anos, era conhecido por um país de mão de obra barata, onde o centro da Europa e o norte da Europa vinha cá produzir, porque nós éramos equiparados à África e à Ásia. Portugal entrou na União Europeia e, infelizmente, ainda não demos todos os passos que devíamos ter dado para sermos, de facto, um país da União Europeia. Em alguns pontos, ainda somos um país da periferia da União Europeia. E a questão dos salários é uma delas. E precisamos trabalhar em conjunto. As empresas têm uma grande responsabilidade em mudar este mindset que eu referi há pouco, e depois o Estado tem a outra parte da responsabilidade na redução da carga fiscal, essencialmente sobre os salários, e depois poderá vir sobre a carga fiscal. A mim, enquanto empresário e mesmo enquanto dirigente associativo e presidente da EMIN, nós nunca pedimos uma baixa de IRC. Não é prioridade neste momento. A prioridade é reduzir os impostos sobre o trabalho, reduzir os impostos sobre os salários. Isso Faz todo sim é a sentido. prioridade do nosso país, para que aumente o rendimento líquido disponível dos portugueses, que hoje estão a passar dificuldades, porque o custo de vida aumentou, a taxa de juros aumentou, quem tinha empréstimo à habitação viu as suas prestações quase duplicar, e os salários não acompanharam esta evolução do custo de vida. E, portanto, é importante nós falarmos disto sem tabus, de uma forma aberta, de uma forma descomplexada, e termos objetivos ambiciosos, que é aquilo que eu acredito que nós temos. É ambicioso, mas vamos trabalhar para o conseguir. Faz todo sentido e essa perspectiva eu achei interessante porque se a gente for levar em consideração até o exemplo que eu dei brincando dos 1.600, que é o cargo principal lá na empresa, a empresa tá pagando, né, para esse colaborador, na verdade, 3.000 e tanto, né? 2.900 para aí, Exato. é mais ou menos vezes dois. É Eu sei quase que vezes dois, é, então, ok. E essa carga tributária é gigante para uma empresa que quer remunerar bem os funcionários, mas fica limitado totalmente de acordo. porque é o custo da empresa, né? Na prática Totalmente de acordo. é o Isso é custo onde da nós empresa. mais temos batido enquanto é a mim. Este gap entre o que a empresa paga e que o trabalhador recebe em Portugal é enorme. Pois. É enorme. É porque também, é assim, pra que é essa tributação? É pra depois ser reinvestida, revertida em uso do cidadão, né? Então, hospitais, estradas Sim, e tudo Sistema isso. Nacional de Saúde, vias de comunicação, Exato. educação, e E as outros. coisas aqui, se comparada com a média mundial, eu sei que a gente nunca vai olhar para os piores alunos. A gente vai olhar para Certo. os melhores. A gente vai olhar para a Suíça, para Inglaterra, a gente não vai olhar para a África, para América do Sul ou para determinados países da Ásia. Mas mesmo assim, por exemplo, se você olhar nessa perspectiva do uso que dá, eu até considero que eu sou um imigrante lucrativo para Portugal. Porque eu vim, estudei cá, paguei uma propina mais cara que o português, porque é assim que Ah, funciona e é? faz Ah, sentido. não sabia. 3 vezes mais. 3 vezes mais? E na faculdade que eu fiz, tem umas que são Ok, 5. Porque ok. é o custo pro Estado. O Certo. Estado faz sentido ele subsidiar o custo do cidadão dele, não do cidadão de fora. O meu país, que se quiser, subsidia O o de resto, cá. ok. E faz sentido, até aí tudo bem. E depois, tive a oportunidade de gerar emprego cá, de pagar muitos impostos Posso cá e cá? uso muito pouco os recursos públicos. Certo. Então, eu acredito que sou um imigrante lucrativo. Mas mesmo assim, eu vejo o papel do Estado, e aí entrando numa ótica mais de. Assim, de ótica de um liberalismo, assim, Liberalismo, poderia sim. ser. Se assim, do Estado garantir o básico, né, para a população e o imposto ser referente para isso. O resto eu só tenho uma visão muito que as empresas que realmente impulsionam a grande parte do crescimento de um país, né? A gente vê grandes Se cases. me perguntas a minha opinião em relação a isso, eu defendo um Estado social que seja a retaguarda de situações de carência e de emergência, para eventualidades que possam ocorrer, imprevistos. Tivemos o exemplo da pandemia, onde Claro. o Estado foi importante para garantir a subsistência de
algumas empresas, de algumas pessoas, de algumas organizações, Verdade. e o Estado Social deve estar presente aí. No resto, no mercado, o Estado devia sair completamente. O Estado devia regular, devia estar presente sobre essa questão social de imprevisto, mas não estar dentro da economia. Dentro Concordo. da economia, o mercado devia se autorregular. Já demonstrou que o consegue fazer e há muitos exemplos pelo mundo fora onde isso funciona. Agora é preciso encontrar aqui um equilíbrio. Não podemos esquecer a nossa história, não podemos esquecer os anos mais recentes e, e definir políticas, que é algo que eu falo também muitas vezes. Infelizmente, em Portugal definem-se políticas a 4 anos. E 4 anos não é um horizonte para se definir uma política. Uma política tem que ser definida há 15, a 20, a 30 anos, para nós termos um desígnio, para nós termos um objetivo enquanto país. Infelizmente, Faz nós sentido. definimos políticas pelos mandatos dos partidos que chegam ao governo. E depois troca de partido, esquece tudo o que estava para trás e começa-se tudo de novo outra vez, com uma orientação completamente diferente muitas das vezes. Isso é que está mal. Porque Pois. nós, É a realidade enquanto de... português, eu não consigo perceber qual é o desígnio do nosso país para os próximos 25 anos. Isso é triste. Nós sabemos o potencial que temos, porque sabemos das nossas qualidades, sabemos da nossa capacidade empreendedora, sabemos da nossa localização geográfica, sabemos do nosso clima, a nossa segurança, as nossas universidades, os nossos centros de investigação, que podem competir com qualquer país do mundo. O português lá fora é reconhecido por ser dos melhores profissionais que existem e depois nós, enquanto país, não conseguimos dar este salto e continuamos na cauda da Europa na grande maioria dos rankings. Hum, Porque não existe um desígnio, porque não existe políticas de médio e longo prazo e Faz estamos sempre sentido. à espera do imediatismo e é preciso cortar com isso e esse é o desafio que nós mais temos feito também aos políticos atuais, sem nunca esquecer que muitas vezes critica-se os políticos, mas os políticos são reflexos da Total. sociedade que nós somos. Mesma Quando coisa no nós, Brasil. quando nós evoluirmos como sociedade, vamos ter políticos melhores. A única coisa que eu critico nos políticos atuais é que parece que dá jeito que continue assim e não criam políticas novas para mudar o estado das coisas. Pois. E É portanto, olha, é complexo. uma luta diária que todos, enquanto cidadãos, temos a obrigação de contribuir. Eu tento fazer a minha parte, também estás a fazer a tua, porque só o estarmos aqui já estamos a fazer chegar esta mensagem a mais pessoas, porque o que preocupa muito é que os jovens hoje, por um lado, é a geração mais qualificada de sempre, mas por outro lado, são os que estão a emigrar mais, por outro lado, são os que menos participação cívica têm, por Pois. outro lado, são que os Os números de indecisos. abstenção nos jovens é altíssimo, o número de abstenção nos jovens é altíssimo, e isso preocupa-nos enquanto país, enquanto cidadãos. Não, e é muito interessante você, enquanto CEO do grupo do tamanho que tem, se dispor do seu tempo também para estar em projetos como esse, para a mensagem chegar a mais Mas só pessoas, e faz isso, sentido assim. exato, isso inspira mais pessoas. E sobre a mensagem, até queria fazer um paralelo, se a gente puder mostrar o LinkedIn do Ricardo, o site da empresa, que você tem feito um trabalho brutal no LinkedIn, é um dos top voices aqui em Portugal, mais de 100 mil pessoas no LinkedIn. Como é que, rapidamente, Sim, só de maneira curta mesmo, dar um feedback pra malta de como é que isso aconteceu, virou de CEO a influência do LinkedIn, como é que foi isso? olha, com muita genuinidade, Nem sendo você sabe. autêntico, nem eu sei, sei que fui sempre eu, e fui Boa. partilhando aquilo que eu pensava e a minha forma de estar em diversas áreas de atividade começou na pandemia, eu até à pandemia usava muito pouco o LinkedIn, começou Engraçado. ali em março, abril de 2020, com umas partilhas sobre que ia ficar tudo bem e que nós tínhamos é que dar a volta à situação, apesar de não saber E isso começou a o que é que ia viralizar, acontecer tipo, no dia a seguir. Isto começou a ter alguma atração e hoje eu vou partilhando muito do que são os meus pensamentos e o que é a minha brutal. visão, principalmente muito ligados à economia, ao setor empresarial, Claro. mas também à parte da política, porque nós muitas vezes confundimos política com partidos. Eu adoro política, hoje em dia revejo muito pouco em partidos. Pois, Mas a faz sentido. política, o que nós estamos a fazer aqui hoje é política. Claro. É falarmos de ciência política, é falarmos de como nós podemos ou ter melhores empresas, ou melhores empreendedores, ou ter um melhor país, um melhor futuro para as próximas gerações. Isto é política. E é Total. isso que eu tenho feito no LinkedIn e que tem merecido, e eu agradeço por isso a atenção de alguns seguidores, Muito e legal. recebo muito carinho pelo LinkedIn. Recebo muito carinho pelo É LinkedIn. isso aí, pessoal. Quem ainda não segue o Ricardo lá no LinkedIn vai tirar muitos frutos da partilha Obrigado. que ele tem lá diária. Muito Obrigado. legal. E também tem aí o site
É interessante até você explicar o que, que o grupo faz, porque tem gente aqui que é muito Sim, do digital e não o conhece. grupo ao dia de hoje tem 10 empresas em diversas áreas de atividade. A área principal é segurança eletrónica, que é representada pela IBD, Ok. tudo o que é videovigilância, detecção de incêndio, alarme, controle de acesso e domótica. Temos a Touch, que desenvolve casas inteligentes, ou soluções para controlar e transformar as casas em sistemas mais inteligentes. Eh, a energia, hoje ITM, que é a empresa originária do meu avô, a tal empresa que já tem 66 anos nas instalações elétricas, uma academia de formação e Então. consultoria, uma empresa de áudio e vídeo profissional, que é a AV Pro, a BC Safety, muito ligada aos descartáveis médicos, a Global América, que está ali no Brasil, em Caxias do Sul. Também temos uma empresa em Caxias do Sul, com escritório em São Paulo, a SGC Camerun nos Camarões, e a IBD tem Espanha e Marrocos também. E E, me corrija se eu estiver errado. Hoje o grupo, né, juntando as empresas do grupo, vocês já estão nos 60 milhões? Como é que vocês sim, estão? este ano queremos chegar aos 65 milhões, juntando as empresas do grupo, É e um bom acreditamos extra, que hein? vamos É um chegar. bom extra. É Esse um bom volume é extra. até legal, né? Até interessante. Mas parabéns Muito pelo processo, pelo obrigado. sucesso de vocês e Obrigado, que João. continue a crescer. Muito E obrigado. me dá um feedback aqui, um disclaimer rápido antes de eu fazer a próxima pergunta. Sim, Você tem estado em muitos programas e muita coisa, vai só evoluindo, né? Começou ali de baixo, no João Curtinhas. no Doors, Exato. Depois isso foi foi pro. só para começar. Exato, depois foi pro Ghost também, que até é legalzinho, E e agora agora estou no topo. Pomocast e tal. Exato. E como é que, da sua visão, assim, essa principal lógica de. Porque eu sei que tem muitas vezes, eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, tipo assim, chega um momento que tem aquele empresário que é totalmente low profile, Sim, e tem aquele empresário que é como você, que, tipo assim, que tem muita bagagem e que gosta de compartilhar, e tem aquele empresário que é o que tá no processo e compartilha a si mesmo, que é, por exemplo, o meu caso. O que que você vê, o que que pra você fez sentido, ok? Começar a botar a cara e começar a partilhar o que você tinha pro mundo, se isso realmente te dá pica, como vocês chamam aqui, eu, ou se foi uma coisa involuntária. eu faço isso desde o início. Eu logo tinha começado a trabalhar há 3 meses e a universidade onde eu tinha estado convidou-me para ir lá partilhar o que é que foi os primeiros tempos do mercado de trabalho. E o meu maior conselho é sermos nós próprios. Não inventarmos, não endeusarmos nada, não partilharmos só o que é bom, partilharmos também o que é menos bom, os erros, os tais erros que falamos no início, que fomos cometendo no processo. hum, e isso depois acaba por fazer ver às pessoas que nos ouvem que está ali um exemplo real. Não é maquiado, que não é Pois. trabalhado, que não tem problema nenhum em responder. Como sabes, não te perguntei o que é que me ias perguntar, não É tive, não verdade. tive, portanto, eu estou a ouvir as perguntas pela primeira vez e tenho que dizer aquilo que é verdade, porque não ia Não, estar ainda bem aqui que a você não me trabalhar. perguntou, porque eu não tinha Também não pronto. me ias dizer, não é? Também não me ias dizer. Não, mas isto, eu hoje, eu ontem fui ao Coxa, nem sabia o que me iam perguntar, eu fui ao Cortinhas, nós bebemos uma sangria antes e, portanto, ainda foi mais Nossa, fluida, se porque já você estávamos tivesse os dois, falado, a gente costuma fazer umas caipirinhas, né? já estávamos Só que mais hoje é os, terça-feira, quarta-feira, eu já pensei, estávamos os dois alcoolicamente bem dispostos, como eu costumo pô, dizer, e Curtias não aquilo existe. fluiu. Isto só para dizer que a genuinidade é a parte mais importante. Nós sermos genuínos, nós sermos autênticos, nós sermos transparentes, eh, assumirmos os nossos erros. Todos cometemos erros. Eu cometo Pois. erros todos os dias. Não ter medo de os partilhar, porque isso vai mostrar às pessoas que nós somos humanos, que nós somos. hum, Eu, para mim, um ministro, o primeiro-ministro ou presidente da República é uma pessoa como tu. Obrigado. E, mas é isso, e são todos iguais. Sim, 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 eu Têm concordo. cargos momentaneamente de mais responsabilidade, ok, mas não deixam de ser pessoas. Isto é que eu Concordo plenamente. abomino os engenheiros, doutores, arquitetos, isso para Ui, mim aqui não é faz. muito disso, né? É o país dos É o país dos doutores. doutores e dos engenheiros. Eu proíbo no grupo Nara Costa há muitos anos de tratar por doutores e engenheiros. Eu, preferencialmente, é por tu, mas em Portugal existe muito isso. Pois. Temos que Eu acho que também isto vai ajudando a que as pessoas sintam uma identificação que está ali uma pessoa. E eu gosto de ser visto só como uma pessoa. Mais no meio de Portugal 10 milhões, no mundo 7 bilhões ou 8 bilhões já. eh, Gente é nada, né? Se cada um conseguir fazer algo, nós vamos conseguir crescer enquanto sociedade, enquanto país, enquanto mundo. E é isso que eu tento fazer, é a minha parte. Né, eu me revejo muito nisso que você tá dizendo, porque eu tenho muita dificuldade de colocar alguém no pedestal. Eu tenho eu gosto muito de uma frase do Ayrton Senna que é: eu não tenho ídolos, eu tenho admiração por trabalho bem feito. Isso, E é sobre isso. Eu, isso. eu sinto isso, eu Eu sinto que também os tem. tenho. Eu tenho.
Comendador Rui Nabeiro, Barack Sim. Obama, tenho várias pessoas, hoje em dia o Volodymyr Zelensky, pessoas que são famosas, não é? E que eu Que são líderes admiro que pelo te inspiram. trabalho, Sim. mas não estão num pedestal, porque no fim do dia jantam, dormem, almoçam, tomam um pequeno almoço, podem dormir mais ou dormir menos. O nosso Presidente da República dorme 3 horas, eu preciso dormir 8, só aí já somos diferentes, não é? Mas fazemos as mesmas É coisas aquela. e é aquilo que tu disseste, desculpa, só com o dinheiro. Pá, podem ter um carro de 1 milhão ou de 10 mil, pá, mas tem 4 rodas. Não há um carro com 5 ou com 3. Ele tem Muito quatro boa rodas na comparação. mesma. E, e como diz um amigo meu, o Zé Teixeira, nós só temos uma carta de condução e um rabo, só precisamos de um carro. Não podemos andar em 10 ao mesmo tempo, para que é que queremos 10 carros na garagem, não é? Isto só Total. para dar uma perspectiva diferente da forma como se idolatra às vezes, ou se. E por outro lado, a idolatria também gera ciúmes e inveja, e por vezes nós temos inveja. É o que é. Pois, concordo Nós temos, plenamente. acima de tudo, a agradecer aquilo que temos e o que somos. Se queremos ser mais, temos que trabalhar para ter mais. Desde que isso não nos faça perder o foco do que de facto é essencial na nossa vida. Brutal. E é aquela frase do no final do jogo, o rei e os peões vão pra mesma caixinha, né? Todos, Então, todos. realmente não faz sentido, Não. não faz sentido botar no pedestal E ou quando nada nós, disso. porque outra das minhas grandes evoluções no meu percurso profissional, mas também pessoal, é essa relativização. É nós percebermos que não há problemas. Nós temos as situações para resolver. Agora, no Isso dia a torna a dia, vida mais leve, não torna? muito mais leve. Muito mais leve. É isso mesmo. Temos. E há vidas diferentes e problemas diferentes. Eu há 8 meses tive a pior tragédia da minha vida quando Pois. faleceu o meu irmão, e isso sim. Mas a relativização ajuda-nos muito. E eu, o ter ido para a África, ajudou-me a relativizar muito. Porque nós vemos realidades completamente diferentes às nossas, à que vivemos aqui em Portugal, e por isso a relativização foi um processo que a mim me ajudou a encarar Ver outras realidades é muito importante. o dia a dia de uma forma muito mais leve Pois, faz e a todo dar sentido. valor ao que temos. Normalmente as pessoas esquecem. Há um gráfico, não é? O valor que nós damos quando não temos, quando temos e quando perdemos. Normalmente nós só damos valor às coisas ou quando não as temos ou quando as perdemos. Quando as temos, desvalorizamos. E E é um exercício que todos nós, diariamente, digo eu, devíamos pensar, deixa ver bem o que é que temos e dar valor para não sermos, de facto, se calhar tão injustos com alguns pensamentos ou algumas atitudes que temos. é assustador como parece que você lê mente com algumas colocações que você faz. Porque isso que você falou agora é uma reflexão que eu tive até hoje. Pensando em alguns fatores, eu tava no Porto hoje, tive alguns compromissos lá, e teve algum momento ali, após a hora do almoço, que eu pensei, me veio isso na cabeça, que simplesmente a vida que eu tenho hoje é basicamente a vida que eu sonhei de 5 anos atrás. Só que eu nunca parava pra refletir sobre isso, porque eu já tenho a vida que eu sonho daqui a 5 anos, entendeu? E essa reflexão foi muito importante pra mim, porque é justamente a questão da gratidão. Eu era o gajo do caderninho da gratidão. Eu gostava muito, eu acabei com esse hábito, não sei porquê, até quero voltar. Mas isso traz uma sensação de. Como é que eu poderia descrever? Assim, sabe, de cumprimento, De, assim, tipo, de que você sim, tá no de caminho estarmos certo. completos, Exato. de estarmos de bem com a vida, como eu costumo dizer. E nós esquecemos tantas vezes de agradecer pelo que temos e Total. preocupamos só com aquilo que ainda O não próximo temos, passo, o que que ou a gente pior quer? do que isso, com aquilo que os outros têm e nós não temos. Que Pois, essa é que é a pior parte do ser humano, é quando a inveja a gente toma começa a conta se de nós. comparar muito e querer. Exatamente. Faz todo sentido. Ô, Ricardo, caminhando para uma fase final aqui, eu tenho uma pergunta, antes até de fazer a pergunta final que eu Ok. sempre faço. Aí há uma pergunta final. Ok. Existe uma pergunta final, mas essa pergunta não é a final ainda, é a pergunta Ok. pré-final, o que é sobre o Departamento da Felicidade. O que que é, agora, isso que a gente falou é parte de Muito bem. alguém feliz, mas o Departamento da Felicidade que vocês criaram no grupo foi algo também que ficou muito Foi algo conhecido. inovador, foi algo disruptivo na altura, isto foi em 2017. Ele surge porque descobrimos que em 2016 os Emirados Árabes Unidos tinham criado um Ministério da Felicidade e, portanto, se um país tinha dedicado um Ministério para a felicidade dos seus cidadãos e tinha um Ministro da Felicidade, porque é que nós não havíamos ter um departamento na nossa empresa que se preocupasse com a felicidade, com o bem-estar, com a saúde e com a segurança das nossas pessoas? E é assim que ele nasce formalmente.
mas mais uma vez ele é a continuidade de uma cultura organizacional que já vem desde 1957. E na altura o meu avô já tinha o seu Departamento da Felicidade, só não o chamava como tal. Boa. Portanto, nós criamos este chapéu do Departamento da Felicidade, adaptando à organização que tínhamos naquele momento. E ele, acima de tudo, quer isso, quer que o trabalho seja parte da felicidade das pessoas. Pois. Muitas vezes nós temos esta consciência de que o trabalho é só um meio para nós atingirmos a felicidade quando conseguimos, com o dinheiro que ganhamos trabalhar, fazer algo, uma viagem, comprar um computador, um carro, uma bicicleta, Pois. whatever. E o que nós pretendemos é que o trabalho não seja só isso, mas também seja parte dos momentos de felicidade que nós temos. Seja agradável para as pessoas, estar num contexto onde se promova o bem-estar, onde se promova o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, onde se promova a saúde, onde se promova a segurança, para que o trabalho não seja um fardo e que não seja, como disse há pouco, um meio para atingir um fim. E é isso, temos um programa de benefícios que vamos colocando à disposição das pessoas, que vai sendo reavaliando de 6 em 6 meses com a introdução ou com a retirada de algum benefício que não esteja a surtir o efeito que era pretendido por nós enquanto administração ou pelas pessoas quando o sugeriram. Hum, e ele hoje está muito mais vocacionado para a individualidade, para perceber o que é que faz cada pessoa feliz, o que é que motiva cada Brutal. pessoa a acordar de manhã e a dizer: hoje vou trabalhar e vou feliz. E não: "Pô, lá tenho que ir eu mais um dia para o trabalho." Como é que a pessoa se vê daqui a 5 anos na empresa? Quais são as expectativas de progressão na carreira? Que impacto é que esta situação atual que nós vivemos, de inflação, taxa de juros, aumento de custo de vida, Como isso está a que tá ter nas impactando ela. pessoas e como é que nós podemos ajudar enquanto empresa? E, portanto, o Departamento da Felicidade hoje é muito mais isso, apesar de não deixarmos de ter o programa de benefícios, entre os quais tem o serviço de lavandaria, tem os 25 dias de férias, o seguro de saúde, os vários eventos que vamos organizando, os prémios de equipa, ter uma psicóloga que é a nossa chefe do departamento, a responsável do Departamento de Felicidade, a Margarida, disponível para as pessoas. Portanto, um conjunto de benefícios, mas acima de tudo, olhar para cada um e ver como é que nós podemos potenciar cada uma das nossas pessoas. Em resumo, isto é o nosso Departamento da Não, isso é Felicidade. brutal, porque eu, enquanto líder de uma microempresa, de uma empresa jovem, de uma startup, a visão que eu tenho é de crescimento. É, assim, eu sei que tem muita gente que tem aquela visão de mais enxuto possível, mais lucrativo possível e tá tudo bem. Às vezes nem na visão do empreendedor, mas do eu empreendedor, né? Como é que eu Pois. tenho meu posto de trabalho? O meu caso é justamente o contrário. Quem dera eu ter uma empresa de 200 pessoas daqui a E alguns poder, anos. e poder fazer E com que ter um elas fossem departamento da felizes, não é? felicidade. Exatamente. Exatamente. Então isso inspira muito, muito interessante. Eu até vou me Obrigado. autoconvidar para conhecer o ambiente de vocês, porque eu fiz isso com o Rui, sabe? Sim, Eu não me sim. autoconvidei, ele me convidou e eu falei Ok. brutal, porque eles são um case para mim que me inspira muito também. Nós em setembro eu vou copiar o Rui, já lhe disse, ele deu-me plena autorização. Não consigo fazer com a intensidade que ele faz, mas vamos ter também os nossos almoços lá Ah, na que empresa, top! por isso terei todo o gosto em receber-te depois lá Boa, para boa. almoçar e para É muito conhecer a interessante, porque é também nossa uma cultura. forma É de gerar verdade, valor. é uma forma de gerar valor, de partilhar, é uma forma de nós criarmos rede, criarmos networking, É que é, brutal. no fim de tudo, é o que nós levamos desta vida. É Brutal. os momentos que nós temos, é isso que nós levamos. Ô, Ricardo, que aula. Que aula e já Obrigado, põe o obrigado. gancho para essa última pergunta que aí com certeza você vai saber responder com sucesso. E o produtor, fica a dica aí de como se autoconvidar para um evento, viu, né? Mas olha, mas, tirando, Foi, foi subtil a foi 100%, sutil, foi nem a subtil, audiência nada, percebeu, nem a nada. audiência percebeu, foi. Nem eu percebi. Você nem percebeu, no final você tá me convidando pra uma Exatamente, enquete que você vai abrir. é isso. Entendeu, gente? É um pouco isso também que é a parte do cavar oportunidades. É isso. Mas tirando a brincadeira, o final a gente sempre faz. A gente, é como se eu tivesse um co-host, mas não tem. Mas eu, no caso, faço uma provocação ao convidado pra ele deixar uma mensagem, uma indicação de livro, algum pensamento pros intraempreendedores, pros empreendedores, pros empreendedores que Ok. acompanham o nosso projeto aqui e querem evoluir. Eu vou ligar isso ao que é o meu propósito nos dias de hoje. E o meu propósito é o impacto. Se eu posso definir o meu propósito numa palavra, é o impacto. Impacto em mim, eu só consigo contagiar os outros com felicidade, com tudo aquilo que eu gosto de fazer, se estiver bem. Impacto, isto não é egoísmo, é mesmo nós só conseguimos ajudar as outras pessoas se estivermos bem. Se nós estivermos mal, vai ser muito difícil. Portanto, não é uma questão de egoísmo, é mesmo uma questão de necessidade. Hum, o impacto nas pessoas que me rodeiam, a começar pela minha família,
e pelo meu núcleo familiar mais próximo e pelas pessoas que trabalham comigo todos os dias, e um impacto positivo na vida das pessoas que compõem a nossa sociedade, a comunidade onde estamos inseridos. E para mim esse é o meu propósito hoje, e é com esse propósito que depois eu digo, e nós há pouco brincávamos com essa expressão, o resto é uma consequência. Isto liberta-nos, isto faz com que tenhamos algo bem definido e ajudemos a criar uma sociedade e um mundo melhor. Pô, brutal. De Obrigado. novo, muito obrigado por ter aceitado o Obrigado. convite. Foi um prazer. E um gosto foi estar aqui realmente contigo. uma aula aqui de empreendedorismo, de crescimento empresarial. Foi, se calhar, o podcast onde mais livres tivemos, e até dissemos aqui algumas expressões que o produtor vai ter que fazer pi, 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 ou não, vai passar tudo. Não, não, eu estou em busca do cancelamento. Ok. É um dos focos do podcast. O produtor Perfeito. avisou no início, eu tive que explicar para ele que era parte da estratégia de marketing. Ok. Não, tô brincando. É só mesmo para não ter filtro. Eu acho que hoje em dia as coisas estão muito... É muito bom quando se fala com esta liberdade, com esta espontaneidade. É o que você disse, é ser espontâneo. Ser E eu, espontâneo, sendo sim. espontâneo, é falar o que eu penso. Tem coisas que nem sempre eu tô certo. Eu sei reconhecer isso. Até então, nunca tive problema em expor minha opinião. A gente acaba por ter também pessoas nos acompanhando, assim, com regularidade. Isso é muito legal, porque Fantástico. você imagina, a gente tem aqui dentro dos nossos episódios entre 300 e 3 mil views, o maior. Isso dentro do escopo do YouTube ainda é pouco. Mas se você pensar numa sala, ou num auditório, Sim. isso é muito relevante, sabe? Então, é saber também comemorar as pequenas conquistas. Claro que sim. E a audiência que já nos acompanha, eu sou extremamente grato por essas pessoas nos acompanharem Fantástico. e receber valor aí dos empreendedores como você que eu trago aqui. Vamos a isso. Tamo junto. Muito Pessoal, obrigado, estamos juntos. é isso aí. Como eu sempre digo, é só o começo. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Ativa o sininho aqui embaixo para você ser avisado. E a gente também tá em plataformas como Spotify. Se você não é muito de ver, é só de ouvir. Também pode continuar o episódio lá no Spotify. E como eu sempre digo, é só o começo. Tamo junto.